A maior habilidade que uma mulher pode aprender a desenvolver não é saber se relacionar, e sim aprender a ficar sozinha. Quando foi a última vez que você ficou sozinha? Sozinha mesmo, sem celular, sem distração, ou até com o celular, mas ouvindo a música ali, sozinha com você, sozinha para aprender mais sobre você, sozinha para entender como é que você se sente sozinha, sozinha. E entenda uma coisa, aqui não é sobre ficar solitária, desistir de relacionamentos, desistir das pessoas, é ficar sozinha para se autonutrir. E isso é uma coisa que pouca gente ensina. A gente às vezes precisa aprender na raça, aprender de verdade, se colocar nessa situação de ficar sozinha para aprender como isso é benéfico pra gente. A gente foi ensinada que solidão é falta, solidão é isolamento, solidão é falta de relacionamento, falta de amigos, falta de sair, falta de tudo. E é por isso que a gente vê tantas mulheres preenchendo essa falta a todo custo, com relacionamentos que não fazem bem, com redes sociais, né, para tentar chamar atenção de algum jeito, para tentar se preencher de algum jeito, com compras compulsivas às vezes, com agitação constante, você tá sempre ali tentando preencher esse vazio. Mas é aí que tá o erro, porque você não tá fugindo da solidão, você tá fugindo de si mesma. Tá fugindo de ter uma conversa com você mesma, de entender o que é que tá faltando ali pra te deixar tão desesperada por um relacionamento ou por pessoas o tempo inteiro. Porque pra ficar sozinha, irmã, você tem que se encarar. E é aí que tá o problema. Eu tive que aprender a ficar sozinha pra realmente me conhecer, pra realmente saber do que eu gostava, realmente entender quem eu era. Na época que eu tive que aprender isso, eu namorava. Olha que louco. Eu namorava e tive que aprender a ficar sozinha. Por quê? O cara que eu namorava na época, eu acho que eu já até contei aqui sobre esse relacionamento bem breve, mas assim, só dando uma pincelada, porque eu não me conecto com a linha do tempo que eu não quero viver. Dica. Não se conecte com a linha do tempo que você não quer viver. Mas só pra pincelar, era um relacionamento que era tóxico, mas eu gostava muito dele, eu tinha uma dependência emocional dele, assim, absurda. E na época eu lembro que eu trabalhava à noite, eu trabalhava em shopping, né? Então, pra quem trabalha em shopping, vocês sabem que você acaba saindo tarde e tal, então tudo você vai fazer mais tarde. E ele era um cara que preferia os amigos, não preferia o relacionamento, ele preferia os amigos. Até aí tudo bem, né? Era uma época que eu via as minhas amigas na época que namoravam, saindo com os namorados no final de semana. E o cara que eu namorava não saía comigo no final de semana. Primeiro porque ele viajava, trabalhava viajando. Segundo porque ele não queria, ele preferia os amigos a mim. E aí chegava final de semana, eu lembro que sexta, sábado, sabe, aquele tempo gostoso e tal, e ele picava a mula, desaparecia no mundo. E eu nunca fui uma pessoa de ficar assim, cobrando, sabe, a gente não fica junto. Eu até cheguei, eu acho que, a cobrar, a gente não fica junto e tal, mas eu falei, não vai adiantar, né? Eu vou ficar nessa briga e tal. Ele realmente não prefere ficar comigo. Entendi que eu ia ter que aprender a ficar sozinha. Eu gostei demais disso, gente. Gostei demais dessa terapia. Por quê? Porque para preencher o meu tempo, o que eu fazia? Comecei a estudar outras coisas, eu comecei a ler livros, eu comecei a ver vídeos de viagens, coisas que eu não tinha interesse, né? Que não era um interesse mútuo ali, meu e dele. Então eu comecei a enxergar que eu gostava de coisas diferentes dele. E aí começou o meu processo de entender que o relacionamento não era para mim. Foi a partir do momento que eu aprendi a ficar sozinha. Porque eu pensava, nossa, sozinho eu sou mais inteligente, sozinho eu consigo ler mais. Quando eu não tô com ele, eu consigo cuidar mais de mim. E aí eu coloco uma música que eu gosto e faço a minha unha. Eu coloco uma música que eu gosto e pinto o meu cabelo. Então essas coisas, esse ficar sozinha foi sendo muito legal pra mim. O que eu quero chegar? Ficar sozinha, gente, é um treinamento. Você começa a ver o que você realmente quer, o que realmente te incomoda, o que você estava aceitando. Porque no meu caso, eu estava em um relacionamento que o cara não ficava comigo no final de semana, não saía pra jantar, pra fazer nada. Então eu entendi em determinado momento que sozinha por sozinha era mais fácil eu ficar ali sem ninguém, porque eu já estava sozinha em relacionamento. Esse é o ponto. Às vezes você já está sozinho em relacionamento e você insiste em ficar para preencher aquele vazio, só para dizer que tem namorado, só para dizer que tem alguém, e isso não é certo. Não é certo com você, e não é certo
e nunca vai ser. Percebi que quando eu aprendi a ficar bem sozinha, mudei a relação com todo o resto. Eu parei de aceitar aquilo que não era pra mim só pra não ficar no vazio, sabe? Eu parei, não vou aceitar isso, porque eu fico bem sozinha. Isso vale pra todo tipo de relacionamento, seja com seus amigos, seja com um namorado, seja com a sua família. Eu sempre trago umas dicas nos vídeos pra vocês começarem a praticar, porque vai fazer muito bem pra você. Por exemplo, eu adoro colocar as músicas que eu gosto, tipo Xadê, colocar rock dos anos 80, 90, colocar uma tacinha de vinho e ficar tomando ali. Gente, eu fico por horas fazendo aquilo, porque eu fico pensando na minha vida, no que eu quero, eu fico imaginando no meu apartamento, na minha casa, sabe? Eu fico imaginando tudo que é de bom pra mim, eu fico me desejando nos momentos que eu tô sozinha. Eu sempre gostei de fazer minha unha também, então eu fazia minha unha do pé, da mão, colocava uma musiquinha, colocava um vídeo para aprender alguma coisa, um audiobook, e aquilo ali sempre me alimentando. Até hoje eu faço isso, tá? Eu adoro fazer minha unha, meu pé, colocar um podcast e ficar ouvindo ali. Observe para onde você vai quando você fica entediada. Isso vai dizer muito sobre a falta que você tem, sabe? Para onde é que você vai quando você fica entediada? É para os amigos? É para uma balada? Você liga pro teu ex, pro cara que tá cagando na sua boca e você tá continua indo pra lá. E por último, faça uma coisa que você nunca fez sozinha. Por exemplo, vá ao cinema sozinha, vá caminhar no parque sozinha, vá pra academia sozinha. Tem gente que não vai pra academia sozinha. Ela sempre precisa de uma pessoa, de um amigo, de alguém. Comece a fazer pequenas coisas sozinha, porque você vai perceber a diferença da solidão para a presença, que é você ali. E você vai ver que isso não é um bicho de sete cabeças, né? É uma coisa gostosa de se viver, é a solitude mesmo. O que eu quero dizer com esse vídeo é que ninguém vai te completar se você ainda se sente vazia quando tá sozinha. Aprender a ficar sozinha, gente, não é desistir da companhia das pessoas, e sim não depender das pessoas, das coisas e das interações para se sentir bem. Torne-se uma boa companhia para você mesma, porque aí tudo que chega de fora é adição, sabe? Quem for legal vai ficar, quem não for você também vai tirar, mas você não vai ter essa necessidade de preencher os espaços vazios, porque você já preencheu com a sua ótima e excelente companhia. Compartilha aí com aquela mulher que você acha que precisa ouvir isso e me conta nos comentários qual foi a última vez que você ficou realmente sozinha e como que você se sentiu. Um beijo.